não vão poder. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre 3 coisas. Primeiro, eu quero agradecer a vocês por estarem aqui, né. Hoje, como eu falei, é um dia muito especial, porque eu estou fazendo 10 anos de conclusão do meu doutorado. E como eu falei para algumas pessoas na formação, né, na formação nossa agora há pouco, como eu falei para algumas pessoas, eu disse, é uma forma de eu trazer de volta, né, de eu devolver à sociedade parte do que a sociedade me deu, que é o custeio das nossas aulas, né, dos nossos estudos, na verdade. Então, a gente sabe que a escola pública, a instituição pública, ela tem um custo, mas esse custo, ele é pago pelo Estado, mas o Estado recebe dos nossos impostos. Então, uma forma de trazer para a sociedade um pouco, né, daquilo que eu aprendi na academia, justamente fazendo essas lives. Eu já faço esse trabalho já há muito tempo, há mais de 10 anos. Agora, de 2020 para cá, depois da pandemia, foi que eu vim mais para o digital, mas eu já faço esse trabalho há mais de 10 anos, já oriento pessoas que querem ingressar no mestrado, ok? Agradeço demais a presença de vocês, essa é a primeira razão. A segunda é que a gente vai conversar hoje sobre mestrados acadêmicos e mestrados profissionais. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem perguntar, vocês podem perguntar. Se acharem melhor escrever no chat, pode escrever, não tem problema, tá certo? Mas eu vou fazer um caminhar aqui com vocês para já direcionando, né, para trazendo algumas informações, e aí talvez algumas dúvidas de vocês sejam respondidas no processo, né, no caminhar da gente aqui, mas outras não. Então, se vocês quiserem já escrever as dúvidas de vocês, se eu já tiver respondido, ok. Se eu não tiver respondido, eu respondo ao final, tá? Minha intenção aqui não é somente trazer conteúdo para vocês, é também saber quais são as dúvidas de vocês, porque eu parto do pressuposto das dúvidas de alunos que eu já tenho, né? Então, eu trabalho com as dúvidas deles para trazer conteúdo para cá. Mas pode ser que uma dúvida ou outra ainda vocês tenham que não... Eu nunca ouvi, né, essa dúvida e tal. Então, isso a gente cresce junto, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vocês estão vendo aí a tela, né? E pode parecer estranho, né, que eu comece com uma pergunta: quem sou eu? Porém, as grandes bússolas da vida são perguntas. E no mestrado, no doutorado, também é uma pergunta. E depois, lá na frente, vocês vão entender por que eu estou falando isso sobre o mestrado e doutorado com relação à pergunta, né? Então, quem sou eu? Eu vou falar um pouquinho sobre mim, mas não para que vocês pensem assim, ela tem isso, aquilo. Não, é para que vocês vejam que eu sou igual a vocês. Eu tenho problemas como vocês, eu tenho dificuldades como vocês, né? Mas, como a gente viu também na formação, eu tinha um sonho. Então, é sobre isso que a gente vai conversar aqui, né? E aí, todos nós somos pessoas que somos formados por várias nuances, várias esferas. Eu não sou apenas professora, mas eu sou mãe não, né? Filha, esposa, amiga, eu sou várias pessoas dentro de uma só. E a gente vai conversar também, quando a gente estiver conversando especificamente sobre a questão do mestrado, como essas pessoas, às vezes, interferem, essas pessoas dentro da gente, tá? Os nossos vários papéis. Como esses papéis, às vezes, eles podem fazer com que a gente ache que, por conta disso, não, porque eu sou mãe, porque eu sou casada, porque eu tenho tantos filhos, porque isso, porque aquilo, isso pode impedir a gente de chegar no objetivo de ingressar no mestrado, tá? E eu vou mostrar para vocês que não, isso pode ser desafio, pode ser desafiador, pode, mas isso não precisa ser um impeditivo, tá? Isso precisa ser o teu motivo. Se você tem algo que é muito desafiador, por exemplo, eu quero
eu tenho um filho e eu quero que ele tenha mais condições do que eu, no sentido de estudar sem precisar trabalhar logo cedo. Então, você, com o mestrado, você vai poder ter uma vida mais tranquila, você vai poder ganhar mais, ter mais opções de trabalho, e isso que você acha que é um problema, poxa, como é que eu vou daqui a 10 anos, 15 anos, ajudar meu filho para ele não precisar trabalhar e estudar? Isso não é um problema, isso é um, um motivo, isso pode ser um motivo, isso não é um problema, nunca foi, né? Mas isso pode, pode aparentemente ser um entrave, mas ele pode também se tornar uma mola propulsora, vai depender da forma como você encara isso, beleza? Tranquilo até aí? Todos e todas comigo aqui? Show, show, show. Quem botar mais assim, ó, eu vou dar uma surpresa no final. Quem não botar, não vai ganhar surpresa. Brincadeira. Vamos lá. Quem sou eu? Filha amada do Pai Celeste, e eu me considero filha amada de Deus, né? Eu sou cristã, protestante, mas durante muito tempo eu tive dificuldade em dizer isso. Por quê? Porque eu não me achava merecedora de usar essa frase. Mas quando a gente sabe quem a gente é, por isso que o primeiro passo que eu vou falar lá na frente para vocês é o autoconhecimento. Quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente tem consciência do potencial que a gente tem, nada segura a gente. Mas para isso você precisa passar por processos. E um dos processos que eu passei foi um processo de autoconhecimento que me levou a dizer essa frase tão simples, né? Filha amada do Pai Celeste, filha biológica de Silvia e Antônio, meu pai e minha mãe empregada doméstica, meu pai, primeiro, ele era trabalhador da cana, né, cortador de cana no interior de Pernambuco, depois ele se torna porteiro de prédio, né, trabalhador de prédio, em portaria de prédio, depois, quando eu nasci, já no finalzinho da década de 70, ele se torna fotógrafo. Mas não é esse fotógrafo glamour que a gente tem hoje, tá? Era um fotógrafo por necessidade, para que ele pudesse dar uma condição melhor financeiramente para a gente, né? E sou esposa de Mário Oliveira, que é meu marido, né? Sou esposa dele, ele é meu marido, óbvio. Sou palestrante, sou mestre e doutora em educação, sou graduada em história, sou também tia, irmã, amiga, professora e outras 30 habilidades diárias que eu vou desenvolvendo. Todo dia eu faço uma coisa diferente, minha gente. Eu sou meio fora da casinha, né? E eu me considero uma improbabilidade possível. Por quê? Porque eu venho de uma origem muito simples, eu venho de uma comunidade pobre, carente. Meus pais, a casa que a gente morava foi uma casa que eles invadiram o terreno lá na década de 60 para 70, e aí um grupo de pessoas sem terra e tal ocuparam, né? A gente chama de ocupação muito mais do que invasão, porque todos os espaços pertencem a todos nós, né? Essa questão da ocupação dos espaços, ela é bem problemática no Brasil, mas havia alguns espaços ociosos e algumas populações ocuparam esses espaços. E meus pais vieram, se conheceram e foram morar nesse espaço. E eu sou a primeira de todos os meus irmãos e de toda a minha família, de parte de pai e de mãe, que entrou na universidade. Então, meu pai tem uma família extensa, enorme, assim, 9 irmãos, minha mãe também, mas nenhum ascendeu socialmente no sentido cultural, né, no sentido educativo, acadêmico. Né? Melhoraram de vida, tiveram outras profissões, mas nenhum teve condições de chegar até a universidade. E eu fui a primeira. Então, dentre todas as circunstâncias, a priori, eu não não deveria estar aqui, né? Não deveria estar aqui conversando com vocês. Por quê? Porque se eu fosse olhar a minha origem, né, inclusive a palestra que eu ministro, ela diz exatamente isso, origem não define destino, né? E é justamente por isso que eu uso essa palestra, que eu uso esse tema na minha palestra, porque se eu fosse olhar para quem eu era, ou seja, as circunstâncias nas quais eu nasci, fui criada, jamais eu teria chegado à universidade. E se não fosse a educação pública,
eu não estaria aqui também, porque os meus pais não teriam condições de pagar escola privada para a gente, tá? Então, da mesma forma que eu tinha vários desafios, eu acredito que vocês também têm. Alguém aqui pode dizer assim, Sandra, minha vida foi sempre 100% tranquila, nunca enfrentei desafio nenhum. Até a faculdade eu fiz com o pé nas costas. Tem alguém aqui que pode dizer isso? Me respondam aí. Ô, Sandra, repete a pergunta novamente, por favor. Algum de vocês pode dizer que a vida de vocês foi super tranquila desde sempre, que nunca enfrentou nenhum problema, que até a faculdade foi com o pé nas costas, que, tipo assim, não teve nenhuma dificuldade com nada na vida, sempre trabalhou com o que quis, faz o que quer, na sala de aula é uma maravilha, não tem problema, não tem aluno que dá trabalho, não tem colega de trabalho que dá trabalho, né? Alguém aí, para não dizer que eu sou uma pessoa assim que falo de desafios apenas, né? Mas não, vocês, né? Aí ainda falou muitos problemas, né? Carla falou que não, que todos têm desafios. Então, quando, até hoje é uma turbulência, quando a gente começa a olhar, Esther, que normalmente há poucas coisas que a gente consegue com facilidade, aí a gente muda a visão, a gente vira a chavinha, mestrado não é impossível. Ele é apenas mais uma etapa desafiadora que eu vou enfrentar. E isso começa com o autoconhecimento, tá? Que é o primeiro passo que a gente vai falar já já. Tá? Então, aí, essas fotos, assim, elas são muito caras para mim, porque essa primeira foto, ela é uma foto minha com a minha mãe. Minha mãe, como eu falei para vocês, né, era empregada doméstica, e quando eu sempre trabalhei desde pequena, né? Eu sou professora desde 10 anos de idade, mas outra hora eu conto essa história. E aí, a minha mãe nunca imaginou que um dia pudesse fazer uma viagem que fosse, né? Nem para outro estado, alguma outra coisa. E aí, quando eu passei no estado, eu falei para ela. E aí, eu sempre trabalhei, a gente sempre contribuiu em casa e tal. Só que quando eu passei no estado, não que eu ganhasse muito. Hoje a gente ganha muito mais, né, proporcionalmente do que a gente ganhava há quase 20 anos, que eu sou professora já há 19 anos no estado. Eu tenho essa cara de jovem, mas tenho quase 40 anos, tá? Então, brincadeira. Quando eu passei no estado, eu falei para minha mãe, mãe, o que eu ganhar dá para mim e a senhora. Porque nessa época ela estava separada do meu pai, e aí a gente morava juntas, só eu e ela, né? E aí eu disse para ela, o que eu ganhar dá para mim e a senhora não vai mais trabalhar. E ela tinha 55 anos. Hoje ela está com 71 e há 16 anos ela não trabalha. Trabalha em casa porque ela adora cuidar de casa, né? Mas faz artesanato, não para. Ela é bem ativa, ela não para. Mas essa foto especificamente, eu faço questão de colocá-la como primeira foto, porque ela é parte do que a gente está comemorando hoje, né? Do que eu estou comemorando e partilhando com vocês, foi justamente um pedacinho do meu doutorado, que foi o que a gente chama de doutorado sanduíche, porque ele é feito um pedaço aqui, outro pedaço fora do país. E aí a gente estava em Portugal, ela passou 40 dias comigo. Eu fiz as economiazinhas para levá-la, e ela foi e passou 40 dias comigo. E até hoje ela disse que foi a melhor viagem da vida dela. Né? E eu estou desafio aí de em breve levá-la novamente para a gente reviver tudo isso que a gente viveu. Né? E foi muito, muito bom. Nós fomos em algumas cidades de Portugal e fomos também à Espanha. E eu prometi que eu ia levá-la a Paris, mas não deu tempo. E aí ela me cobra até hoje. Cadê? Você disse que ia me levar para Paris? Não me levou. Eu disse, calma, Silvia, calma. Eu chamo ela de Silvia de vez em quando. Então, e por que eu mostro essa foto? Não é simplesmente porque a gente estava em outro país. É para que ela entendesse também, e eu levei
minha mãe também, para que ela entendesse que sonhar com coisas boas e sonhar com coisas ruins dá o mesmo trabalho. Né? A gente, para usar o cérebro para sonhar, pensar e imaginar, vai dar o mesmo trabalho. Então, o foco precisa ser em coisas boas. E ela sonhou para a gente, tanto ela quanto meu pai, eles sonharam que a gente ia ter uma vida melhor do que a deles. Esse foi o sonho dele. Esse era o sonho da minha mãe, né? Tem muito orgulho. É muito orgulho e ela é muito coruja também, por essa filha dela. Mas por quê? Além de uma questão de reciprocidade, né, de devolutiva mesmo, nós, como cristãs também entendemos que honrar pai e mãe é um princípio. E eu acredito que quem cumpre princípios, Deus cumpre promessas. E aí, cumprir o princípio de honrar pai e mãe, para mim, é muito caro, né? Muito importante. Então, eu levei minha mãe porque eu queria que ela vivesse coisas que ela nunca imaginou viver. E aí, a gente passeou, a gente dormiu em hotel, fiz questão de levá-la a lugares agradáveis. A gente comeu bem, a gente passeou, a gente foi para os lugares que tem flores que ela adora. Então, assim, ela vivenciou coisas que ela nunca imaginou viver. E isso, qualquer um de vocês que está aqui agora me ouvindo pode vivenciar também. Quer seja no mestrado, quer seja em outra coisa que vocês queiram. O importante é a gente ter foco e seguir alguns passos que eu vou trazer já para vocês, tá? Porque foco, planejamento, autoconhecimento, essas são estratégias que eu trago para os meus alunos construírem o caminho deles até o mestrado, mas também para construir em outras áreas. Porque eu acredito que a formação que eu trago, ela é diferenciada porque ela olha para o aluno como um ser integral e não apenas como um estudante de mestrado, um estudante aspirante a mestrado. A nossa proposta é fazer com que esse aluno ele tenha estratégias, por isso que lá no meu Instagram está lá, ingresse no mestrado sem morrer no processo, porque a gente sinaliza para vocês estratégias para que vocês possam, enquanto estão no processo de doutorado, de mestrado, no caminho para ingressar, vocês não precisam deixar as outras áreas da vida de vocês para lá, né? Não precisa largar. Vocês podem delegar, mas não delargar. Beleza? A gente vai ver tudo isso hoje ainda, tá? Bem rapidinho. Então, para finalizar aqui, meu pai, aí foi uma foto de um casamento, a gente estava no casamento, meu esposo, e aí, as minhas duas crias, minhas duas filhas, que são a minha dissertação e a minha tese. A tese virou livro, quem quiser, posso mandar para vocês depois. A tese, ela transformou-se num e-book, num livro digital, publicado pela Universidade Federal de Pernambuco. Foi publicado ano passado. Ela passou 9 anos aí para ser publicada, mas está publicada, tá? E aí, a, a frente da tese, né, a capa, é uma professora ensinando para uma menina, né? E ambas, tanto a dissertação quanto a tese, elas são investigações sobre impressos protestantes, tá? Aqui, a educação de papel, impresso protestante educando mulheres, e a tese é guiando almas femininas, a educação protestante da mulher em impressos confessionais no Brasil e Portugal. Aí eu fiz uma ampliação, porque eu também pesquisei em Portugal. Não fui só passear, não, gente, fui pesquisar. Claro que eu aproveitei para passear, né? Mas eu fui pesquisar, tá? Então, primeira coisa, eu preciso saber quem sou eu, tá? E aqui é uma ferramenta que eu vou passar para vocês, que é o Ikigai. O Ikigai é uma ferramenta que ela ajuda você, é gratuita, tá? Que ela ajuda você a ter mais ciência daquilo que você é. E eu recomendo que todos vocês façam antes de se submeterem no processo seletivo, tá? Quer seja no mestrado, quer seja numa entrevista de emprego, sempre que vocês
precisarem se submeter num edital, em alguma coisa assim, procurem refazer o Ikigai, porque vocês precisam cada dia estar olhando para dentro de vocês, tá? Porque a gente muda, a gente se modifica ao longo da vida, né? Qual a minha missão, o que é que eu amo fazer, minha paixão, minha personalidade, minha carreira. Adivinha qual foi a carreira que saiu? Educação, né? Minha vocação, minha estranheza, ou seja, aquilo que se não tiver comigo, se não tiver nas pessoas próximas a mim, não vai rolar interação, não vai ter feeling, né? Qual é a minha profissão, o que é que eu posso ser pago para fazer e o que é que eu sou bom. Isso aí é muito, muito bom, tá? Eu vou passar para vocês depois esse o link para vocês fazerem o Ikigai, tá? E agora a gente vai começar de fato. Vocês têm alguma pergunta? Vocês têm algum comentário? Não esqueçam que se quiserem comentar, se quiserem perguntar, fiquem à vontade, ok? Agora que vai começar o beabá. Agora que vai começar de verdade, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguém mais para entrar. Ok. Vamos lá. E como é que a gente começa? Do começo, né? De preferência. Primeiro passo, autoconhecimento. Você não pode ou não deve enfrentar determinados processos que são desafiadores sem se conhecer. O processo de autoconhecimento, ele pode ser trilhado por várias linhas. Você pode fazer um curso de autoconhecimento, você pode começar a se perceber, um curso de autoconhecimento não, um curso de desenvolvimento pessoal, tá? Você pode começar a olhar exatamente o que você gosta, o que você não gosta, por que que você fica chateado com determinada coisa, por que que, às vezes, um professor na sala de aula, na sala dos professores, te incomoda tanto, e o aluno, às vezes, que dá trabalho, não te incomoda tanto. Por que isso? Se realmente é a educação a sua praia, se é a sala de aula, se você de repente quer trabalhar com a educação, mas em outros espaços, existem outros espaços que você pode trabalhar com a educação, tá? Então, a primeira coisa é saber o que é, quem eu sou e o que é que eu quero, tá? Então, quem é você e por que você quer fazer mestrado? Se você puder responder essa pergunta, ou no papel, ou se você quiser escrever no computador, mas eu queria que vocês, em 30 segundos, eu vou dar 30 segundos para vocês pensarem e escrever. 30 segundos não, um minuto, né? 30 segundos é muito pouco. Eu vou dar um minuto para vocês pensarem, enquanto isso eu vou pegar minha água, que eu esqueci, e vocês vão pensar, quem sou eu? A partir do que eu já vivi na vida, quem sou eu e por que que eu quero fazer mestrado. Isso aí pode ser numa frase só, tá? E já já eu vou dizer o que é que vocês vão fazer com essa frase. Um minuto, eu volto. E vocês escrevam, por favor. Voltei. E aí, já escreveram?
Eu vou No caso, falar, viu? no caso, quem sou eu, né? No caso, vocês vão perguntar para vocês, quem sou eu? Por que que eu quero fazer mestrado? Pode falar. Quem é que quer falar aí? É Ieda? Olha, veja só, desde o ensino médio, né, que eu conversava assim com os professores e já tinha essa vontade de ser professora também. Aí sempre que eu conversava com eles, eram pouquíssimos que tinham mestrado, pouquíssimos mesmo. E os que tinham, eu achava muito lindo e muito importante. Não que os outros que não tinham mestrado não fossem, né? Mas assim, quando comecei na faculdade, foi onde encontrei professores mestrados, com mestrado e com doutorado. Aí assim, desde esse tempo eu tive muito e fui alimentando isso em mim, que quero muito, muito mesmo fazer, conseguir fazer o mestrado e doutorado também. Muito bem. E por quê? Por que que você acha que você quer fazer, Ieda? Qual é a razão? Olha, eu não É vou só mentir, porque é eu só acho porque é muito, importante? não, eu acho muito lindo, né? É muito lindo, assim, a pessoa não ter só terminado ali, como a senhora falou na formação. Não é, gente, olha, faculdade a gente termina 4 anos, 6 anos, não para por ali. A gente tem que se especializar no nosso conhecimento para conhecer outras pessoas, né? Para ter assim um posicionamento diferente, não aceitar tudo que o pessoal fala para a gente, que tudo está certo e ficar sempre balançando a cabeça, concordando com tudo. Então é para isso também. Além de achar muito lindo quem tem mestrado e doutorado, mas assim, para ser uma profissional melhor, né? E essas coisas assim. Perfeito, Ieda. Mais alguém quer partilhar? Vocês estão tímidas, por que vocês estão tão tímidas hoje? Uma coisa que a Ieda traz, que é muito pertinente à nossa discussão aqui, é eu preciso ir mais além. Simplesmente, ou né, não simplesmente apenas assim, simplificando, mas eu preciso ir mais além porque eu quero conhecer mais. E eu não quero simplesmente balançar a cabeça ou assim, sem saber o que é que eu estou falando. Eu quero ter mais conhecimento. E não tem nada demais em a gente achar lindo. Eu também achava lindo, né? Mas eu achava um lindo que ixi, nunca que eu vou chegar aí. Do jeito que eu já achava que eu estava na faculdade, meio que, ai meu Deus, eu não sei nem se eu vou terminar isso aqui, né? Ainda passei 5 anos para fazer o mestrado, depois que eu terminei a faculdade. E eu ainda fiz, teoricamente, né, cedo, porque eu terminei o doutorado com 36 anos, né? O Cícero falou que o mestrado, para ele, representa melhorar minha contribuição na educação e vai além de uma simples titulação. Exatamente. A busca por mais conhecimento, seja no doutorado, no mestrado ou numa especialização, ela precisa ter um porquê, ela precisa ter uma razão que vai fazer com que você, quando você olha a dificuldade, você diga, não, mas, sabe, a minha motivação é maior do que o desafio. Minha razão é maior que o desafio. Então, por que que eu pergunto quem é você e por que você quer fazer mestrado? É para que você lembre a razão pela qual você entrou no processo. É desafiador? É. É espinhoso o caminho? É. Mas qual caminho não é? O que é que a gente, como eu já perguntei antes para vocês, o que é que a gente já passou na vida que é de boinhas, que não deu trabalho nenhum? Praticamente nada, minha gente. Então, tudo que a gente quer, a gente tem que fazer esforço, a gente precisa, às vezes, a gente dá o sangue e não consegue. Então, não é o mestrado em si apenas que é desafiador, tá? Então, são várias escolhas que a gente faz na vida é, que é desafiador. Peraí, tem alguém me ligando. Eu atendi sem querer. Só um momento que acontece, vida real isso aqui, tá, gente?
Vamos lá. Então, quando eu peço para vocês dizerem isso para vocês, escreverem, é para que isso fique, sabe, gravado no coração. Quando aparecer um desafio, você dizer, não, minha motivação é maior, certo? Então, essa é a razão que eu pedi para que vocês fizessem essa reflexão, tá? Então, contribuir com a educação, ter mais conhecimento para que eu não absorva qualquer coisa e tenha como verdade absoluta, mas eu tenha mecanismos, ferramentas para saber se aquilo é verdade ou não, qual é a relação daquilo com as coisas que eu acredito, certo? Vai um cafezinho aí? Sou movida por café, tá? Então, vamos lá. Depois que você souber, né, o primeiro passo é o autoconhecimento. Se você souber quem é você e qual é a razão que você quer fazer mestrado. E, sinceramente, gente, eu acredito que o mestrado deveria ser o primeiro degrau que vocês galgassem após a graduação. A especialização é importante, mas ela não te gera um benefício tão alto quanto o mestrado te gera. Com o mestrado, você pode, primeiro, ser visto como autoridade naquela sua pesquisa, naquela sua área de pesquisa. Você pode melhorar financeiramente o seu salário se você for, principalmente se você for da área da educação básica das instituições públicas, né? Estadual, municipal, né? Isso vai te ajudar financeiramente e a gente só resolve, tem vários sonhos que a gente tem que a gente só consegue se a gente melhorar financeiramente. Se não melhorar, a gente não consegue. Outra coisa, você pode ser palestrante, você pode ministrar treinamentos para outros professores, dar formações como a gente participou, aquelas formações ali, a maioria daquelas pessoas são mestres ou doutores. Não quer dizer que para dar uma formação você precisa ser mestre ou doutor. Não. Você pode ser um especialista, pode ser só um graduado. Porém, quanto mais título você tem, mais indicado você vai ser. Indicado no sentido assim, ó, fulana, ele tem um mestrado, ele tem um doutorado, ou ela tem um mestrado, ela tem um doutorado. Então, significa que ela esmiuçou aquela área de estudo. Não é que ela é melhor do que ninguém. Você não é melhor porque você faz um mestrado. Você não é melhor do que ninguém. Você tem um pouco mais de conhecimento. Porque você teve acesso a conteúdos que aquela outra pessoa não teve. Enquanto pessoa, eu acredito que a educação, quanto mais você galga, mais você sabe que você não é nada diante do mundo que é o conhecimento. Eu sei que algumas pessoas fazem o inverso, mas a, a, aí tem a ver com caráter, não tem a ver com o estudo em si. Há pessoas arrogantes com PhD e há pessoas arrogantes que moram, que não tem nem casa para morar. Né? Então, não é o título que te faz arrogante ou que te faz humilde, tá? São escolhas que você faz. Então, o primeiro passo é autoconhecimento. O primeiro passo é você se autoconhecer, tá? Quem sou eu e por que eu quero fazer mestrado? E por que eu insisto tanto nisso? Porque você precisa saber que o mestrado ele vai te trazer benefícios. E você precisa ter claro que benefícios são esses. E se você quer esses benefícios para a sua vida, se você quer melhorar o seu network, se você quer melhorar seu salário, se você quer ter opções diferentes de trabalho. Eu conheço professores que dizem assim, eu não quero nem saber de mestrado na minha vida. Para mim está muito bom, sala de aula e pronto. Ok, ok, a gente também tem que respeitar as decisões. Mas se você quiser melhorar financeiramente, ter mais aprendizado, mais conteúdo, dependendo do mestrado que você fizer, da área que você investigar, ela pode retornar para que você dê uma aula melhor, que você seja um profissional mais adequado para aquela sua turma. Tudo isso agrega valor ao teu nome, ao teu trabalho, tá? Então a perspectiva do outro sobre você, sobre a tua
sobre o seu profissional, entendeu? Então, assim, mas tem gente que não quer, tem gente que quer ficar daquele jeito, pronto. É um direito que assiste a pessoa, né? Mas, quando você souber responder essas três perguntinhas aí, quem eu sou, né? O que é que eu quero? Realmente é o mestrado que eu quero ter esse conhecimento, eu quero ter tudo isso que a gente já falou agora, e com quem eu quero estar. Quando eu pergunto com quem eu quero ir ou com quem eu quero estar, é no sentido quais são as pessoas que eu quero ou que eu preciso que estejam comigo, não somente para comemorar a conquista do mestrado, mas para estar comigo na preparação e comemorar comigo na vitória, né, na conclusão. Né, porque ingressar no mestrado é similar a ingressar na graduação. Você ingressa e você precisa passar por todo o processo, mas só está concluído lá no final, quando você entrega o seu trabalho de conclusão. No mestrado é a mesma coisa. Qual é a grande diferença? É que no mestrado público, o meu intuito é levar vocês para o mestrado público, que ele é gratuito. Quem está na formação viu que em Moçambique, quem estava na formação essa semana, né, viu que em Moçambique a escola pública ela é paga, como em vários outros países. Então, estudar em outros países é muito caro. Se a gente acha que é custoso estudar, imagina a ignorância, como ela é custosa para quem não teve acesso à educação como a gente teve. Então, mesmo que seja gratuita, é um desafio, estudar é um desafio. Estudar é muito agradável quando é o que a gente quer estudar, mas nem sempre vai ser só o que eu quero. Às vezes vão ser coisas que eu preciso estudar. Tá? Então, melhorar minha leitura, minha escrita, minha forma de questionar, de indagar, isso vai dar um pouco de trabalho, mas eu preciso lembrar do meu objetivo. Quem sou eu e por que eu quero fazer mestrado? Tá? Isso precisa estar colado na mente de vocês, para que vocês não desistam no primeiro obstáculo. E aí eu queria que vocês fossem pensando em pessoas que vocês querem que estejam com você no processo, na aprovação e na conclusão. Marido, filho, mãe, amigo. Quem são essas pessoas que podem estar com vocês? Quem são essas pessoas que estão ao meu lado, que me auxiliariam no processo? Ou será que eu estou cercado de pessoas apenas que não vão me ajudar nesse processo? Nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente mais convive. E muitas vezes, em determinados processos, em determinados caminhos que a gente escolhe trilhar, a gente precisa deixar de conviver com algumas pessoas, tá? E esse deixar de conviver que eu estou falando aqui não é você deixar de falar, não. É deixar que o que ela fala, o que ela diz, o que ela traz, ou a forma como ela acaba interferindo no seu sonho de fazer mestrado de forma negativa, você precise, se for uma pessoa de fora de casa, você se afasta, nem que seja temporariamente. Se for uma pessoa de casa, você começa a fazer uma autoanálise e dizer o que essa pessoa está me falando não vai me tirar do meu objetivo. Às vezes, a pessoa está falando ou faz uma crítica a gente, dizendo assim, poxa, não que você vai fazer mestrado? Não tem tempo, é diário, é de dia. Você não pode, porque você trabalha e não sei o quê. Mas essa pessoa, às vezes, ela está querendo lhe proteger. Ela está querendo, ela pensa que falando assim, ela vai ajudar você e não o contrário. Então, você precisa analisar as pessoas com quem você convive, se realmente a fala delas é no sentido de te levar para baixo ou se é só um cuidado com você. Normalmente, pai, mãe, marido, às vezes filho, quando já é grande, eles têm muito esse cuidado, essa preocupação de, você está sonhando muito, isso é muito desafiador para você, você vai trabalhar muito e tal. Então, às vezes é uma forma de proteção, né? Então, a gente tem que saber filtrar.
Acho que foi Ieda, né, que levantou a mão. Isso, Sandra. Fala, Ieda. É para fazer uma pergunta. Quando eu converso assim Não com estou lhe alguns, ouvindo. quando eu converso assim com alguns professores, Abaixo, aumenta teu som, teu tá microfone ouvindo aí. agora? Tá ouvindo, Sandra? Eu não Tá me, estou ouvindo, Ieda. Vocês estão ouvindo? tá me ouvindo? Então o problema é aqui comigo. É. Um momentinho, deixa eu ver aqui o que é que está acontecendo. Acho que ele está no. Só um pouquinho aqui. Aqui o meu Tá volume no tá no Bluetooth. máximo já. Perdão, Ieda. Fala novamente. Tá me ouvindo agora? Não estou te ouvindo. Por que que eu não estou te ouvindo? Deixa eu ver aqui. Telefone. Fala agora. Fala oi. Oi, Sandra. Não sei por quê. Ficou Pois mudo aqui para mim, tá? vou Eu estou lhe mandar por ouvindo, mas estou lhe ouvindo mensagem. bem baixinho. Vou mandar por mensagem. Perdão, Ida, não estou conseguindo te ouvir. Mas as meninas ouviram, né? Eu não sei o que aconteceu aqui, não. Deixa eu tentar tirar aqui. Só um pouquinho. Não sei. Ótima pergunta. Perfeita sua pergunta. O que é que alguns professores dizem que é melhor primeiro passar no concurso e depois pensar no mestrado? Alguém que participar dessa chamada? Peraí, tem alguém querendo entrar. O que é que acontece? Quando você, quando você já é concursado, você já é efetivo, você consegue, na grande maioria das prefeituras e estados brasileiros, e no próprio governo federal, você consegue ser dispensado para cursar o mestrado, certo? Você consegue ter um tempo, por exemplo, você quer, são 2 anos o mestrado normalmente, você quer passar os 2 anos afastado das suas atividades laborais. Você não trabalha no período do mestrado. Isso vai ajudar para que você tenha mais tempo para se dedicar ao mestrado, né? Aos estudos, à investigação em si. Mas isso é relativo, por quê? Porque algumas universidades, e aí você precisa investigar, precisa pesquisar, algumas universidades elas têm bolsas para mestrandos. Se tiver uma bolsa, você consegue não trabalhar e viver da bolsa. Hoje, a bolsa de mestrado era estava há quase 10 anos sem reajuste, mas, se eu não me engano, ela agora foi para R$ 1.800, eu acho, foi R$ 2.000, alguma coisa assim. Não lembro exatamente. São todos os mestrados que têm bolsa? Não. Então, a minha sugestão é, se você ainda não é concursado ou concursada, procure mestrados que tenham bolsa. E isso é uma informação que está para qualquer pessoa. Você manda uma mensagem para o. Ou você acessa os editais, ou você manda uma mensagem para a coordenação do mestrado. Por exemplo, você mora em Petrolina e você quer fazer um mestrado, e você não sabe se você faz na Univasf, que é a do Vale do São Francisco, ou se você faz em Juazeiro. Aí você vai, tá, eu não sou concursada ainda, mas eu vou preferir um mestrado que tenha bolsa. Você vai naquela universidade, no site, entra na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, no site, né, tem os links lá, ou você no Google mesmo coloca Secretaria do Curso de tal instituição, e vai aparecer, e você vai conseguir falar com o pessoal, ou ligar e dizer, eu gostaria de saber
se vocês têm bolsa para todos os mestrandos aprovados, ou se é apenas para os primeiros aprovados, certo? Então, você pode fazer essa opção também. Ou você pode, não, eu vou focar primeiro num concurso público para depois fazer um mestrado. Eu fiz assim por quê? Porque quando o primeiro concurso que eu fiz, eu fui aprovada no Estado. Em 2004, eu tinha terminado em 2002 a graduação. Quando eu entrei no Estado, eu ainda não tinha mestrado. Mas por quê? Porque eu achava que não era para mim, que eu nunca ia alcançar aquilo ali. Aí tem panelinha. Porque tem panelinha, porque tem que conhecer o professor. Eu não tinha panelinha, não conhecia ninguém e fui aprovada. Então, é possível qualquer pessoa ser, tá? Se você já for concursado, para ter acesso à liberação, você precisa, na maioria das vezes, passar o probatório. Em Pernambuco, isso é uma necessidade, você precisa passar o probatório. Mas dizem que, se você não tiver passado o probatório, você pode pedir dispensa do probatório, suspensão, solicitar o afastamento e depois você volta a cumprir o probatório, tá? Eu sempre digo para os meus alunos, primeiro você faz a seleção e passa, depois você vê o resto. E todas as outras coisas, quando a gente tem um foco, todas as outras coisas a gente vai ver que são secundárias, tá? Eu não estou falando para você deixar o seu trabalho, não. Eu estou dizendo que a gente consegue dar um jeito, a gente consegue fazer de alguma forma que nem você seja prejudicado no seu mestrado, nem no seu trabalho, tá? Então, sobre isso a gente pode conversar depois, individual, mais especificamente alguma dúvida que vocês tiverem, mas no geral é isso, tá? Então, você pode fazer primeiro o concurso, depois o mestrado, pode fazer o mestrado sem ser concursada também, vai depender do teu objetivo, tá? Então, essas especificidades vai depender muito de cada um. Como eu sou uma pessoa que eu quero que todo mundo vá para o mestrado, então eu recomendo que primeiro você faça a seleção, depois você vê as outras coisas. Primeiro você faz a seleção, é aprovado, e depois você vê o resto, certo? Não se preocupem, qualquer coisa você prorroga, pode prorrogar até 2 vezes, mas até 2 anos, você pode passar até 3, sem estresse. Então, mas o foco é mestrado nas universidades públicas, tá? Então, quem sou eu, com quem eu quero estar? Analise se as 5 pessoas com as quais você mais convive, se elas podem te auxiliar nesse caminho, ou se você precisa dar um tempo de alguma delas para que você consiga ter foco naquilo que você quer, beleza? Somos produtos do que pensamos e falamos na interação com os demais. Eu não posso dizer que eu sou apenas algo que vem da minha cabeça. Não. Nós somos seres sociais. Nós nos relacionamos. E nós apreendemos coisas das outras pessoas. Como também o inverso acontece. Ok? Então, eu preciso me conhecer para saber quem eu sou, o que é que eu quero, com quem eu quero e por que eu quero. Tá bom? Passo 2. Qual é o meu objetivo? O objetivo aqui é um pouco diferente da motivação, tá? Lá eu botei por que você quer fazer mestrado. O objetivo aqui já vai direcionar você para eu quero um mestrado pago ou gratuito. Se eu quero um mestrado pago, eu sei que os desafios vão ser menores. Por quê? Porque normalmente tem mais vaga do que pessoas interessadas em cursá-lo. Se eu quero o mestrado gratuito, eu sei que o caminho vai ser outro, porque tem mais pessoas interessadas do que vagas, tá? Então, quando eu falo aqui de objetivo, é nesse sentido, tá? Objetivo e meta. E aí, uma diferença muito importante. O objetivo é a finalidade de um projeto, ou seja, eu quero cursar um mestrado, né? Esse é o meu projeto vamos dizer, um projeto profissional, né? É uma coisa concreta, é uma coisa que é mais ampla. Eu quero fazer um mestrado. Isso é um objetivo. Eu quero fazer um mestrado público, eu quero fazer um mestrado privado. Eu não quero passar por um processo muito exaustivo.
Eu prefiro um processo mais tranquilo, mas que eu possa desembolsar 2.000, 3.000 por mês para pagar o mestrado privado, que é a média, tá? Uma observação. Cuidado, e aí eu boto um alerta assim, piscando. Cuidado com os mestrados pagos fora do Brasil. A grande maioria deles não é reconhecido aqui. Você vai passar por um outro processo, vai pagar de 5, 8, 10 mil reais para validá-los aqui no Brasil. E o processo de solicitação da validação não é garantia de validação, de revalidação, tá? Então, você pode investir 3, 4, 5 mil, depende da universidade, para revalidar e ser indeferido. E você não vai reaver seu dinheiro. Tá? Então, muito, muito, muito cuidado. Se alguém for vender alguma proposta de mestrado para você, e dizer assim, não, quando volta já é reconhecido pela universidade tal. Aí você fala assim, me mande a portaria de reconhecimento pelo MEC. Ele vai mandar para você, se ele tiver, né? Vai, exatamente, olha aí, Paraguai e Uruguai são campeões nisso aí, a Argentina também, porque são países próximos, entra no orçamento, não, é R$ 500 por mês, eu consigo pagar, a aula é online, eu só vou lá uma vez por ano. Cuidado, barato pode sair caro, porque eu nem acho que é barato, eu acho que é caro, mas o barato pode sair mais caro ainda. Então, prestem atenção nisso. Eu estou chamando muita atenção porque eu conversei com uma colega e ela disse que exatamente semana passada passou uma galera lá dizendo que o mestrado era reconhecido e que podia fazer sem problema, que era reconhecido pela Universidade X. Então, peçam a portaria, vão lá no site do MEC e verifiquem se essa portaria que ele está falando tem a ver com isso aí. E por que eu digo isso? Eu tenho um grupo, se vocês quiserem fazer parte depois, é só falar comigo que eu coloco vocês lá. Eu tenho uma comunidade, um grupo que eu divulgo material lá gratuito. E tem uma pessoa no grupo que entrou só para isso, provavelmente, e ele vende pós-graduação e mestrados, né? Pagos, privados. E aí ele entra e fala assim, primeiro mestrado online, totalmente online, EAD. Certo, meninas, eu mando para vocês. Primeiro mestrado online EAD aprovado pelo MEC. Aí oi? Como assim? O MEC está discutindo isso ainda e é muito difícil que aprove. O MEC está desaprovando graduações EAD, totalmente EAD. Como é que o MEC vai aprovar mestrado? Aí eu falei para ele, você me manda a portaria de autorização? Ele manda no privado. Eu disse, não, pode mandar aqui mesmo, no grupo. Aí perguntei para ele no privado, depois, até hoje eu estou esperando essa portaria, faz 3 semanas. Então, assim, quando a Ieda falou assim, a gente quando procura um mestrado ou qualquer outro tipo de conhecimento para além do que a gente já tem, a gente precisa também estar atento para as pessoas que querem se aproveitar da ignorância da gente, porque isso é ignorância, isso é falta de conhecimento. Quem compra esse mestrado está querendo facilidade, né? Eu sei que o EAD hoje facilita muita coisa, mas não vai verificar a veracidade. Certo, Carlos? Certo, beleza. Certo? Então, cuidado com as promessas de céus e terra quando não tem nem terra, quanto mais céu. Então, voltando para cá, o objetivo é longo prazo. O objetivo é longo prazo, é finalidade, longa duração. Metas são passos determinados que você vai cumprir para chegar ao seu objetivo. Por exemplo, preciso planejar, preciso me dedicar, preciso contar com pessoas, tudo isso está dentro das suas metas. Por exemplo, você fala assim, eu vou pegar a Ieda, que está mais participativa hoje. A Ieda fala, meu objetivo é fazer um mestrado, entrar no mestrado em junho de 2024. Ou, né, entrar no processo seletivo para 2025. Alguns mestrados até têm seleção no mesmo ano, mas aí eles fazem a seleção no começo, fevereiro, março e abril, para você já ingressar naquele ano. Mas a grande maioria deles fazem um ano para você ingressar no próximo.
Aí ela vai dizer, eu preciso, deixa eu ver se é esse próximo aqui, pronto. Ela vai ser bem específica, ela vai ser mensurável, ela vai medir, essa meta dela precisa ser bem, eu vou voltar aqui já já, mas eu vou para a próxima. Cadê minha fila? Minha fila aqui para vocês. Eu preciso de, para, por tal razão, até tal dia. Aí ela vai dizer, eu preciso definir a universidade para ingressar no mestrado, porque eu quero isso, isso e isso, até, digamos, até janeiro, até o final de janeiro. Meta tem prazo, tem data, tá? Então, para uma meta ser cumprida e alcançar, ajudar você a alcançar o objetivo, ela tem que ser específica. Essa sigla aqui, SMART, é porque são as palavras em inglês, tá? Specific, mensurable, attainable, relevant, time bound. No inglês é péssimo. Voltando. Ela tem que ser específica, ou seja, eu não posso, e ainda não pode chegar e dizer assim, eu quero fazer um mestrado, eu preciso fazer um mestrado. Quando? Não sei. Em que área? Também não sei. Quando ela não tem isso definido, a meta que ela vai fazer, ou seja, o passo a passo, o objetivo, é como se ele fosse o final do caminho. E a meta são os passos que você vai dando até chegar no objetivo ou para alcançar o objetivo, tá? Então, precisa ser específico, não pode ter margem para ambiguidade. Ela não pode ser aleatória, ela não pode ser aberta. Ela precisa ser específica. Ela precisa ser mensurável, ou seja, se tiver custo, quanto é? Qual é a fonte que eu qual é o grau que eu vou usar para medir. Por exemplo, no caso de quero comprar, eu quero um sapato é o objetivo. Mas aí eu vou pensar, quanto é esse sapato? Como é que eu vou fazer para conseguir esse sapato? No caso do mestrado, eu posso pensar quanto tempo eu preciso e do que eu preciso. Eu indico para os meus alunos que um tempo médio interessante para você se preparar adequadamente para o mestrado é de 6 a 8 meses. O ideal é um ano, tá? De antecipação. Mas no nosso dia a dia, que é corrido, normalmente não dá para a gente se dispor de tanto tempo, então de 6 a 8 meses. No mínimo, no mínimo, no mínimo dos mínimos, 4 meses, tá? Para você pensar, por exemplo, quer entrar no mestrado ano que vem, começa a se preparar hoje. Não é começar a me preparar no final das férias de janeiro, não. Porque existem passos que você pode definir hoje, que nas férias de janeiro você já vai colocar em prática. Um desses passos é, no caso aqui dela ser mensurável, quais são os locais que eu posso pesquisar, por exemplo, material para eu começar a chegar no meu objetivo, que é participar do processo seletivo. Eu preciso de material X, então como é que eu vou fazer para ter acesso a esse material, tá? A meta precisa ser alcançável, eu não posso pensar numa meta assim. Eu quero, para conseguir chegar na conclusão do processo e alcançar o meu objetivo, que é o mestrado, falta 30 dias. Então, eu quero me preparar nos 30 dias. Você não vai conseguir. Só se você for um gênio ou tiver, sei lá, uma sorte do tamanho do Brasil para poder você passar. Mas se preparar para o mestrado em 30 dias é quase impossível. Sandra, mas você não falou que impossibilidade é uma coisa que não existe? Não, não existe não, mas tempo existe. Preparação existe. Então, a gente precisa saber. Por isso que a primeira pergunta que eu fiz para vocês foi quem é você e por que você quer fazer mestrado. É isso que tem que nortear toda a tua estratégia, beleza? A meta tem que ser relevante e ela tem que ter um prazo para ser cumprida. Ela não pode ser aberta. Então, quanto mais detalhada for esses passos que você vai dar para cumprir
o seu objetivo melhor, tá? Aqui é uma outra ferramenta que eu uso, que é a matriz SWOT, ou a matriz FOFA, como a gente chama aqui no Brasil, que é quando você souber o seu objetivo, definir suas metas, você vai analisar o que é que você tem de força, fraqueza, oportunidades e ameaça, para poder você estruturar adequadamente um processo de planejamento para você efetivamente se preparar, tá bom? Aqui é o exemplo da meta. Eu preciso de R$ 100 para comprar uma blusa, porque eu vou para uma festa e eu preciso disso até dia 23 de dezembro. Isso é uma meta clara, tá? Isso aí para vocês definirem as metas. Aqui eu posso mandar depois esse material para vocês. Aqui é porque, na verdade, está errado aqui, sabe? Isso aqui era para ser depois. Tudo bem. Isso aqui é da matriz SWOT, como você vai identificar o que é força, o que é fraqueza, o que é oportunidade, o que são ameaças, dentro das metas que você vai definir, tá? O passo 3, o passo 1 foi qual? Perderam de ganhar. Um parabéns para você. Brincadeira. O passo 1 é autoconhecimento, tá? Cadê você, meu filho? Passo 1, autoconhecimento. Passo 2 é o objetivo. É o que você quer alcançar, tá certo? E aí, objetivo aí, no caso, não tem a ver com os objetivos do mestrado em si. Mas, se o seu objetivo é cursar um mestrado, qual é esse tipo de mestrado? O mestrado pago ou mestrado gratuito? Se for gratuito, é um processo, é um caminho. Se for pago, é outro caminho. O terceiro passo, que a gente vai trabalhar com cinco passos, é a antecipação. Depois que eu defino quem eu sou, o que é que eu quero, né, no autoconhecimento, qual é o meu objetivo, se eu quero um mestrado pago ou gratuito, para eu poder saber que caminhos eu vou tomar, eu vou começar a efetivamente me preparar. Aqui eu trago os passos, a antecipação como o terceiro passo. Muito bem, Ieda. Aqui eu trago a antecipação como o primeiro passo, mas no método que eu trabalho quando eu estou fazendo as mentorias com os alunos, a antecipação é minha primeira estratégia, tá? O meu método, eles são 7 estratégias, e a antecipação é a primeira, tá? Para mim, tudo começa na antecipação. Tudo que eu não tenho é porque me falta o conhecimento. Porque se eu tivesse o conhecimento, eu já teria acesso ao que eu quero. Por quê? Se eu não sei, eu quero ser professor, mas eu não sei qual é o caminho que a pessoa trilha para ser professor. A partir do momento que eu descubro qual é esse caminho, eu não me torno professor se eu não quiser. Então, a antecipação, para mim, é a preparação, é o mais importante de tudo para mim. Por quê? Porque quem se antecipa, eu digo muito isso, eu já ouvi, não sei de quem é, quem se antecipa bebe água limpa. Porque quem vem depois tem que ficar com o que dá, com o que sobra, com o que é possível. Então, quando eu me antecipo, eu procuro saber quanto tempo eu tenho para o processo seletivo que eu quero fazer. Eu procuro saber quais são as universidades que oferecem. Eu procuro saber qual é a distância da minha casa para aquela universidade. Eu procuro saber se lá tem bolsa ou não. Eu faço o que vocês estão fazendo, que é vir aqui saber um pouco mais sobre a diferença de um mestrado acadêmico de um mestrado profissional. Vocês aqui estão nesse passo aí, na antecipação. Quem está aqui e quem vai assistir essa aula depois está saindo na frente em 30% a 40% de
tem de 30% a 40% mais chance de ingressar no mestrado do que quem, quando abrir o edital, começar a pensar. Certo? Fala, Ieda. Ô, Sandra, é igual um professor quando vai para a sala de aula, né? Às vezes a gente planeja uma coisa, não dá certo, tem que seguir para o plano A, B, C. E aí esse professor que não tem esses planos acaba se prejudicando, né? Sandra ouviu? Oi? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Fala, Ieda, para ver se eu te escuto. Sandra, Não estou escutando vocês, não sei por quê. Ai, que raiva. Eu não sei não o que está acontecendo com esse celular. Está tudo alto aqui no maior volume. Eu não consigo escutar vocês. Que raiva. Mas escreve, Eda, porque eu não vou conseguir te ouvir. Deixa eu vir aqui, porque eu leio melhor. Peraí. Comparando quando o professor vai para a sala de aula com vários planos. Sim, sim, sim. Tem uma piada, né? Uma piada não, né? Uma frase que diz que a gente tem que ter o plano B. Eu só acredito que não precisa do plano B quando é a oração, né? Porque o plano A nunca falha, que é a oração, mas nas demais coisas a gente precisa ter um plano B. E esse plano B não é desistir do mestrado, no caso do que a gente está falando, e sim pensar numa estratégia para facilitar o seu acesso, quer seja no mestrado específico que você já está pensando ou em outro, certo? Então, desistir jamais, a gente não desiste, a gente só ajusta a rota, a gente ajusta as velas e a rota, mas a gente não desiste, tá? Não sei o que está acontecendo, o meu celular simplesmente não está nem pegando o Bluetooth para ouvir vocês no fone, nem também está deixando eu escutar vocês. Mas então, qualquer coisa vocês coloquem aí no chat que eu consigo ler, tá? Então, a antecipação, ela é a mãe de todas as demais ações que a gente faz, tá? E aí, como você se antecipar? Pensando em vocês que estão querendo ingressar no mestrado, a gente tem, primeira coisa, procurar sites de revistas e periódicos ligados à sua área. Eu não sei sobre o que eu quero pesquisar, eu não tenho a mínima ideia. Sandra, eu não tenho uma pergunta de pesquisa, eu não tenho nada. Qual é o tema que lhe atrai? Quando você está na sala de aula, o que é que você fica pensando, poxa, se tivesse isso, acho que ajudaria a gente. É na parte de avaliação, é na parte de comportamento, é na parte de formação de professor, ou, sei lá, de repente você fica imaginando como é que as bibliotecas elas podem ser um espaço maior de acesso à leitura. Enfim, comece a pensar algum tema que lhe agrada e comece a ler sobre esses temas. Quando você
achar uma pergunta, uma indagação, algo que você diga assim, caramba, eu queria saber disso, mas não achei a resposta ainda. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem rasteiro, tá? Para que vocês possam entender assim, de uma forma simples. Você está numa sala de aula e de repente os alunos começam a ficar inquietos e você, cara, eu sempre estou nessa sala, de repente esses alunos ficaram tão inquietos e aí você percebe que naquele dia especificamente tem 3 alunos que nunca vêm. Aí você pode começar a pensar, poxa, será que o comportamento dos alunos sofre influência de alunos que nunca vêm para a escola? Será que esses alunos que a gente quase tem-os como evadidos, será que de repente, quando eles chegam na escola, eles trazem alguma informação ou algum comportamento que influencia os demais? Aí você vai fazendo essas perguntas até que você vai chegar numa pergunta: qual é a influência na regularidade de uma sala de aula quando recebemos alunos que não são tão regulares assim? Caramba, eu tenho um problema de pesquisa. O problema de pesquisa, a indagação, a questão da pesquisa, ela é uma pergunta que só pode ser respondida se houver investigação, se houver um processo metodológico, um caminho, tá? A metodologia é o caminho percorrido para você conseguir responder a pergunta de pesquisa, tá? Não é tão simples assim, eu estou só fazendo uma, uma exemplificação, tá? Então, se eu sei, por exemplo, como Ieda falou aí, se eu acredito que, com certeza, um aluno, a presença de alunos que não são frequentes, interfere no comportamento de alunos que são frequentes, eu já não tenho um problema de pesquisa, eu já não tenho uma pergunta de pesquisa. Se eu já observei e já vi que isso acontece, eu não posso usar isso como problema de pesquisa. Aí eu poderia pensar quais são as implicações da permanência de alunos pouco frequentes junto com alunos que são frequentes na escola. Quais são as implicações dessa relação? Aí eu tenho uma pergunta de pesquisa. Se eu já sei que interfere, eu não posso usar a interferência. Sim, então já não é pergunta de pesquisa. A pergunta de pesquisa ela não pode ser sim ou não. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, a formação continuada do professor interfere na ação docente em sala de aula? A formação continuada do professor interfere na ação docente dele em sala de aula? Qual seria a resposta de vocês? Sim. Juliana, sim. Outras pessoas poderiam responder até não. Mas se eu tenho um sim ou um não, eu não tenho um problema de pesquisa. Agora, se eu pergunto quais são as implicações na ação docente dos professores da escola X, após passarem por sei lá, 3 formações continuadas durante o ano, como é que isso impacta, quais são os impactos, quais são as implicações, se eu não fizer uma observação, se eu não fizer uma investigação, se eu não construir hipóteses, eu não chego a uma resposta. Entenderam a diferença? Coloca uma mãozinha assim para cima para dizer que entendeu. Quem entendeu? Eu sei que interfere, mas
Se eu respondo que interfere sim ou não, eu não tenho um problema. Se eu, para saber quais as implicações da formação continuada do professor, das turmas da EJA, da escola X, como é que eu vou saber se eu não observar? Como é que eu vou saber se eu não perguntar? Como é que eu vou saber se eu não analisar? Aí eu tenho um problema de pesquisa. Beleza? E ainda vou ter que pedir para você escrever sempre, porque eu não tenho como lhe escutar. Certo? Então, o problema de pesquisa, ele precisa existir. A sua indagação. O que é que lhe incomoda numa determinada área do conhecimento, tá? Ah, Sandra, eu não sei, não tenho a menor ideia. Ah, tá, beleza. Eu não tenho a menor ideia. Então, começa a ler sobre coisas que te tocam dentro da sala de aula, ou não, pode ser uma questão de gestão, uma questão de políticas públicas, enfim, qual é a área da educação que te encanta mais, né? Pode ser da sua própria área, se você for de história, geografia, letras, ou pode ser da educação de um modo geral, tá? Então, compare os artigos de revistas diferentes, ou seja, procure qualis diferentes. O que é qualis? Qualis é um parâmetro que a CAPES tem para dizer que a revista é A, A1, A2, B, B1, B2, ou seja, quanto mais alto, quanto mais as primeiras letras do alfabeto, A e B, é de preferência que você escolha artigos de revistas e periódicos A e B, eles são mais bem referendados. Então, se você puder ter acesso a eles, e quando você for publicar também, você procure publicar em revistas A e B. Elas têm exigências maiores, mas o teu artigo vai ser mais bem pontuado, beleza? Outra forma, eu não sei escrever academicamente. Busque oficinas de redação gratuitas, mesmo que não seja escrita científica. Por quê? Porque quando você exercita a escrita, você já vai estar à frente de 50% da galera. Muita gente é reprovada porque não sabe escrever. Como assim, Sandro? O povo termina a graduação sem saber escrever? É. Eu tenho alunos, eu tive um aluno no semestre passado que eu fiquei. Eu dou aula como formadora na UAB, na UFPE, e o aluno escreveu uma lauda inteira. Só que não tinha nada com nada. Não tinha lógica. Inclusive palavras rebuscadas, palavras bonitas. Mas parece que ele sentou, pegou um dicionário e começou a escrever. Um aluno de graduação, que passou no Enem, que fez redação. Então, mesmo que você. Muito triste. E aí vocês reclamando dos alunos do sexto ano, do nono ano, né? No ensino superior não é diferente. Então, mesmo que não seja oficina de escrita científica, que além de serem poucas, a grande maioria delas é paga, procure escrita normal mesmo, escrita redação mesmo, não redação dissertativa de Enem, não é isso não, estou dizendo assim, oficinas que melhorem a tua escrita, que você seja mais claro, porque quanto mais enxuto, objetivo, claro, o teu projeto, melhor. Não só o teu projeto, como a tua prova também, tá? A gente vai chegar no... Eu prometo que no máximo em meia hora a gente termina. Faça esboço do que você pretende escrever e procure a ajuda de colegas e professores, tá? Veja anais de eventos. O que são os anais? São o resumo de tudo o que aconteceu no evento, das comunicações orais, das apresentações, às vezes até da própria palestra. Por exemplo, a gente foi para uma formação que no QR Code está como se fossem os anais, né? Não está como organizado como anais, mas é como se fosse tudo que foi dito ali, falado, comentado, seja numa comunicação oral, num pôster, enfim. Vai estar tudo ali. Então, quando você vai, por exemplo, Conedu é o Congresso Nacional de Educação. É um espaço muito bom, o material fica disponível na internet para vocês terem acesso ao que foi produzido lá dentro. Então,
poxa, eu acho muito interessante esse tema aqui. Nossa, esse cara aqui está falando uma coisa que eu nunca pensei. E ali você vai descobrir qual é a área que você quer pesquisar, a área que você quer investigar. Se não tem ideia, começa lendo periódicos, sejam revistas científicas, sejam de anais de congresso, que você vai chegar no seu objetivo. Eu tenho uma formação que a gente orienta como encontrar esses periódicos, tal, mas eu também divulgo algumas informações dentro da comunidade, tá? Faça esboço do que você pretende sair, eu já falei, né? E aí você pede ajuda, ó. O que é que você acha disso? O que é que você acha daquilo? Não tenham vergonha de perguntar, porque quem não se comunica se estrumbica, como já dizia o Chacrinha, né? Quanto mais você. Claro que você não vai perguntar a qualquer pessoa, mas é importante que você esteja ou num evento de formação de professores, ou acessando esses espaços aí, anais e tal, para que você identifique que pessoas você pode estar perguntando, tá? Aí eu coloquei aqui, participe também de eventos regionais, nacionais e internacionais, para perceber a dinâmica e muitas vezes a complexidade dos trabalhos, inclusive com o aprimoramento da escrita. Quando vocês forem para alguma formação, não busquem apenas aprender o que está sendo passado, mas procure ler nas entrelinhas sobre o que aquela pessoa que está trazendo aquela fala, sobre o que ela escreve, sobre quais são as leituras dela, quais são as referências que ela colocou ali no material que ela apresentou, porque aí você vai criando um repertório para chegar aonde você precisa, né? Na sua na sua área de investigação. Aqui aprenda ou aprimore uma segunda língua, de preferência o inglês, se você for fazer um mestrado, perdão, um mestrado, meu Deus, me esqueci do nome, acadêmico, tá? Então, se você for fazer um mestrado acadêmico, você procura se aprimorar em alguma língua, pode ser inglês, espanhol ou francês, mas se você se aprimorar no inglês, você já tem a garantia que normalmente tem inglês em todos, tá bom? E aí, depois que você se antecipa, você vai para a organização. Eu me antecipo, eu descubro o que é que eu quero, descubro o meu objetivo, descubro como eu vou acessar essas informações até que eu paro para organizar a minha vida, não somente no sentido do mestrado, da seleção, como também minha vida ao redor de mim. Ou seja, o que é que eu vou precisar de fato? Com quem que eu vou precisar? Quem que eu vou precisar contar, né? E aí, quais são as pessoas que vão me ajudar nisso aí? E aí, a gente vai falar sobre essas duas. Essa principal, né? Essa é a principal. Eu acho que é uma das principais dúvidas do pessoal é a diferença entre um mestrado acadêmico e um mestrado profissional, né? Existem dois tipos de mestrado. Algumas pessoas acham que são três, que o MBA entra como um mestrado, mas ele mesmo tendo M, não tem nada a ver com mestrado, tá? O MBA, ele é uma especialização na área normalmente, de administração, gestão e tal, tá? Mas os dois tipos de pós-graduação, a estrito e a lato sensu. A lato sensu é a especialização, ela é mais curta, ela não vai lhe dar um grau, ela vai lhe dar um título de especialista, mas ela não confere um grau, nem de mestre, nem de doutor, ela vai lhe conferir um grau de especialista. Ela não, na maioria das vezes, se você quiser ingressar numa universidade, as universidades preferem mestres e doutores, as públicas, por, por garantia da melhoria do aprendizado, né, dos alunos, e as privadas, porque elas são, é exigido que elas
contratem mestres e doutores, que por elas não contratavam, porque paga mais caro para um mestre e doutor do que para um especialista. Então, quando você faz especialização, você anda para o lado. Você pode ter 10 especializações, você vai ser especialista. Se você andar para cima do grau, perdão, que vai lhe gerar não somente um crescimento, né, horizontal, vertical, mas também um crescimento financeiro para progressão, tem que ser mestrado, doutorado. Ah, especialista não melhora o salário? Melhora. Mas, se você fizer 10 especializações, você vai ser especialista. Você não vai ter um benefício por cada uma delas. No entanto, se você fizer um mestrado e depois o doutorado, você tem dois acréscimos de salário, tá? E dentre os mestrados, você tem dois tipos, o mestrado acadêmico e o profissional. O mestrado acadêmico, a base dele é a produção de um conhecimento teórico. E o mestrado profissional é um conhecimento prático, tá? Já vou falar mais do profissional. Vamos falar do acadêmico. No acadêmico, você vai... A tua pergunta, ela vai construir... Ela vai ser respondida, mas ela vai ser respondida de forma teórica. Essa teoria, essa resposta de forma teórica, ela vai ser importante para outras pessoas fazerem outras coisas, mas você não vai construir um produto. A diferença basilar entre um mestrado profissional e um mestrado acadêmico é o produto final. O produto final de um mestrado acadêmico é algo, vamos dizer, prático, é alguma coisa que você vai... Não é que a dissertação ela é um produto, tá? Mas o mestrado profissional, você vai gerar um produto que ele é prático, você vai gerar algo tangível, sabe? Por exemplo, o mestrado em ensino, que é o que eu queria focar mais com vocês. O mestrado em ensino... Perdão, minha água acabou. O mestrado em ensino, mestrado profissional de... Né, é o quê? Meu amor, vou deixar esses slides para você, sim. Vou mandar para vocês. O mestrado acadêmico, ele... Peraí, me perdi. O mestrado profissional em ensino, ele tem... Deixa eu falar logo do mestrado profissional em ensino, que é mais importante. Eu acho que para vocês talvez seja mais importante do que o acadêmico. O mestrado profissional em ensino, que é o Prof. História, Prof. Letras, Prof. Bio, Prof. Sócio, Prof. Filo, Prof. Gel e assim vai. Ele é um mestrado profissional em ensino de... Mestrado profissional em ensino de História, mestrado profissional em ensino de Biologia, e assim vai. A grande diferença dele, Profimat, que é o mestrado profissional em ensino de matemática, ou mestrado profissional em matemática, né? Eu falo em ensino porque ele vai ser numa área específica de atuação docente. Então, normalmente, ele vai vir com essa estrutura. O edital é publicado, normalmente 20, 30 dias para inscrição, e a prova escrita com, no máximo, 60 dias do início do edital. Essa prova escrita, ela vem, normalmente, com questões de múltipla escolha, mas também com questões abertas. Vocês aqui são de história ou são de outras áreas? Tem alguém aqui de letras, geografia, matemática, letras? Pronto. No final, eu vou fazer deixar um bônus para vocês, que vão ser provas dessas áreas que vocês atuam, tá? Eu vou precisar só que vocês depois falem comigo lá eu vou dizer o que é que vocês vão fazer para que vocês recebam um material, 2 materiais, exclusivamente para quem está ao vivo aqui online. Ao vivo online, né? Óbvio.
que vai ser tanto algumas provas específicas de vocês, quanto um e-book que eu tenho, ele é vendido, eu vou disponibilizar gratuitamente para vocês, que é como estudar, é um caminho, um método para vocês não esquecerem nenhum assunto, tá? Depois eu vou mandar para vocês também, depois eu vou ver como é que vocês vão conseguir. Então, normalmente ele tem o edital, a prova escrita, que normalmente vem com questões de múltipla escolha e uma questão ou duas abertas. Algumas vezes, como no de História, que teve agora, no Prof. História que teve, eles colocaram para você fazer como se fosse um plano de aula. Eles deram 2 textos e mandaram você dizer, se fosse numa sala de aula, assim, como é que você faria e tal. Então, você não sabe o que é que vai cair, mas existe normalmente uma bibliografia básica. Então, você vai estudar por aquela bibliografia e você vai fazer a prova, tá? O que é que vai ser importante? Alguns editais, eles pedem, além da sua prova, eles pedem também o currículo e tal, mas é muito direcionado para quem está em sala de aula. Para você participar de qualquer um desses profs que eu estou falando, prof. Mate, prof. Letras, prof. Bio, prof. Isso e tal, você precisa estar atuando com a disciplina na educação básica. Tá? E tem bolsas, no caso do Prof. História, teve bolsas específicas. 30% dos candidatos tiveram bolsas, mas eles precisavam ser efetivos da rede pública. Tá? Por quê? Porque, como efetivos da rede pública, eles podem pedir dispensa e ter a bolsa. E, às vezes, se a rede não disponibilizar, não dispensá-los para o curso, eles podem pedir uma licença e tal. Mas tem um outro detalhe. Isso é para o acadêmico. No profissional, o professor, ele precisa estar na sala de aula quando ele começa, e ele não pode se afastar 100% da sala de aula no período que ele está estudando. Só um pouquinho. Não, o mestrado profissional em ensino, ele tem em todas as áreas. Matemática, física, biologia, letras, história, geografia. Não sei se tem língua estrangeira. Mas nas áreas básicas do conhecimento ele tem, tá? Que tem disciplina. Na escola, eles existem. Qual é a tua área, Carla? Matemática. Tem, Prof. Mate. Para fazer o profissional em ensino, você precisa estar na sala de aula, beleza? Para fazer o profissional que seja geral, educação básica, não sei o quê, normalmente eles não exigem que você esteja em sala de aula. E qual é a diferença desse prof, que é prof de profissional, mas também a gente pode usar como prof de professor? Qual é a diferença? Que esse mestrado profissional, que está conectado no ensino de um componente curricular, é para justamente levar os professores que estão na sala de aula a terem um mestrado. E o que é feito depois que você faz a prova e é aprovado? Dentro do mestrado, você vai fazer um projeto. Uma das grandes diferenças é que o processo seletivo desse tipo de mestrado, o projeto é feito depois que você é aprovado, tá? E você faz uma prova que tem questões objetivas. No mestrado acadêmico, o processo é feito antes. Coloca aqui, por favor. O processo é feito antes. O processo é feito antes. Então, primeiro você faz o projeto, apresenta o currículo, faz tudo isso antes de ingressar. Quando você ingressa, aí você vai fazer a pesquisa e vai fazer uma dissertação, que é o produto final.
No caso do profissional, você faz a prova escrita de alternativa e não dissertativa, como é no acadêmico, mas o projeto você faz quando você está dentro da universidade já, dentro do programa. Vocês entenderam aí? Entenderam? Todo mundo entendeu? Massa. Ok? Então, quando eu tenho um produto final no mestrado profissional, é um e-book, uma sequência didática, um aplicativo, é alguma coisa prática que possa ser usada na educação básica, tá? O mestrado profissional, a dissertação, ela é a resposta daquela pergunta que eu fiz, mas ela vem em forma teórica. Ela não vem na forma de um produto palpável, né? Ela não vem. A grande diferença do mestrado profissional para o acadêmico é esse. E quando é o acadêmico, o profissional em ensino, que tem bio, geo, tal, que eu falei, você vai produzir algo para a sala de aula. Por isso que é importante que você esteja na sala de aula. Importante não, imprescindível. Você não faz esse mestrado profissional em ensino se você não estiver na sala de aula. Porém, existem outros mestrados profissionais em educação que você não precisa comprovar que está na sala de aula com a disciplina X e Y. Mas ele é profissional e também o resultado vai ser no produto. Isso é o comum, tá, gente? Pode ser que vocês vejam por aí um mestrado profissional que ele tenha essa mesma estrutura do mestrado acadêmico, tá? Essa estrutura aqui que eu mostrei é a estrutura da maioria dos mestrados profissionais em ensino. Matemática, biologia, química, física, história, geografia, letras, vem nessa estrutura. Maioria. Mas pode mudar, mas a maioria é assim. Outros mestrados profissionais podem vir com a mesma estrutura do acadêmico. Primeiro edital, depois você é analisado projeto, currículo, depois tem prova escrita, prova de idioma e a entrevista com a defesa do projeto. Normalmente 4 ou 5 etapas, beleza? Olha, se tem um mestrado que a seleção é através de um artigo, eu desconheço. Pode ser que tenha, mas eu não conheço. Se você souber, manda para mim, que para mim vai ser uma informação nova. Eu realmente não conheço. O que eu conheço são mestrados na área de saúde, que a conclusão deles, ao invés de ser uma dissertação, são artigos que são apresentados ou em eventos internacionais ou publicados em revistas A1, A2, porque o formato é diferente do resultado, mas é sempre uma produção teórica, tá? Pode ser que você tenha visto alguma coisa e tenha tenha feito essa confusão aí no artigo. Uma outra coisa que alguns mestrados podem pedir é uma carta de intenção, né? A carta de intenção você vai dizer o porquê e aí, se você tiver o projeto escrito, vai ser mais fácil você justificar a sua intencionalidade em participar ali daquela seleção e você ser aprovado, né? E o último passo que a gente vai, que eu espero que vocês deem agora, é o passo da ação. Não adianta eu ter autoconhecimento, saber quem eu sou, o que é que eu quero, ter um objetivo, saber para onde eu quero ir, me antecipar em investigar quais são as áreas que têm aquela temática que me interessa, me organizar, saber com quem eu posso contar, quais são as pessoas que vão me ajudar no processo, se eu não faço o quinto passo, que é agir na direção que eu quero. A ação, a antecipação sem a ação é mesmo que nada. A ação sem planejamento também não vai adiantar. Então, as coisas precisam estar alinhadas para que a gente tenha resultado, tá? E aí,
uma breve reflexão sobre o que a pandemia nos deixou de legado positivo, um tocante à ação, ou seja, o que é que eu aprendi durante a pandemia que pode me ajudar hoje? A pandemia levou muitas instituições a abrirem os seus sites para que a gente pudesse consultar e estudar por eles. Então, tem muito conteúdo gratuito disponível para vocês, tá? A gente entendeu na pandemia que a questão da disponibilidade para estudar está muito mais conectado à organização de tempo do que necessariamente a tempo. Por quê? Porque eu tive toda a disponibilidade do mundo para estudar durante a pandemia, principalmente em 2020, e eu não consegui estudar. Então, a disponibilidade para ler e estudar não é apenas uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. Por isso que eu perguntei lá no passo 2 qual é o objetivo. O que é que você quer? Se você quer terminar 2023 do mesmo jeito que você começou, só com o sonho do mestrado, você faz de conta que não viu essa aula. Mas se você quer começar 2024 dizendo, poxa, eu aprendi algumas coisas, eu já vou traçar um plano de ação aqui, vou pensar quem são as pessoas que podem me ajudar, vou pensar quais são as áreas que eu posso investigar, vou ver quais são as universidades que eu posso ir, que é mais longe, mais perto, eu vou aprender, vou me antecipar aprendendo tudo isso, para que quando chegar em fevereiro, eu já tenha direcionado. Inclusive, durante as férias, né, já me organizei para que, quando começarem as aulas em fevereiro, eu já tenha um tempinho para estudar. 1 hora que vocês estudarem por dia, vocês estão na frente de 80% da população. 1 hora de estudo por dia. Ah, mas eu não consigo estudar 1 hora, porque às vezes a gente está estudando, gosta, fica 2, 3. Ou você parte esse tempo durante a semana, ou você pega alguns dias da semana que você tem um tempinho mais livre e você coloca blocos grandes, porque às vezes você estudar 1 hora, três vezes na semana, dá 3 horas. Às vezes você estudar uma noite, 3 horas direto, a tua produtividade é maior. Para mim, eu prefiro estudar blocos grandes do que pequenos blocos durante a semana. Então, você tem que, quando eu fiz a primeira pergunta lá, né, que é o primeiro passo, o autoconhecimento, quem é você, o que é que você quer, com o mestrado, qual é o seu objetivo, passa também por isso. Como é que eu aprendo? Como é que eu estudo melhor? Quando eu vou estudar, como é que eu aprendo mais? Ah, é assim, é assado. Ah, eu gosto de estudar de noite, de manhã. Você precisa olhar para você, porque não adianta eu dizer para você, estude todo dia 20 minutos, se você só funciona depois que você pega o ritmo em 40, 50 minutos, tá? Então, a disponibilidade nem sempre tem a ver com o tempo disponível, mas tem a ver muito mais com a prioridade. Tempo para se dedicar à escrita de um projeto, artigo, texto científico, e aí dialoga com o anterior, vai depender do que é prioridade para você. Né? A possibilidade de conversar diretamente com pessoas, professores e demais autoridades na área. Todo mundo está no Instagram, todo mundo está no LinkedIn, todo mundo está no Facebook, e todo mundo tem um WhatsApp. Então, se você não tem um contato muito próximo com alguém que você quer saber quais são os textos que aquela pessoa está lendo, qual é a linha de pesquisa dela, tal, manda um recadinho lá no Instagram, porque o Instagram a gente olha no tempo que a gente quiser. E às vezes o WhatsApp a gente tem a ideia de que ele é mais pessoal, né? Ele é pessoal e a gente fica com receio de incomodar a pessoa. Então, manda uma mensagem no Instagram. O acesso a autoridades na área que você quiser, tá lá no Instagram. Tá? E pertinência versus relevância. Faltou um acento aí na pertinência e na relevância. Nem sempre o que eu estou fazendo agora é pertinente. Às vezes é relevante, mas não é pertinente. É importante, mas eu tenho outras prioridades.
que, neste momento, essa relevância precisa ficar de lado. O que eu vou ler, a partir do momento que eu traço um caminho, eu preciso ler o que é relevante e pertinente para aquele caminho. Dizem que um hiperfoco de 3 a 4 meses em qualquer coisa que a gente quiser, a gente consegue fazer. Então, como a média de estudos para um processo seletivo de mestrado e doutorado é de 4 a 6 meses, se você se antecipa e coloca esses 4 a 6 meses para o foco específico, você sai na frente de 70% das pessoas que submetem um projeto ou que querem se submeter ao processo seletivo. Então, vocês estão aqui no sábado à noite, buscando conhecimento que muita gente está dormindo, está lendo outras coisas, cada um com seu cadaquá, como diz minha mãe. Então, tá tudo bem, tá tudo certo, são prioridades, certo? Então, a, a, a minha, a minha, a minha intenção com vocês aqui hoje era trazer um pouco desse conhecimento. Assim, minha vontade é ficar aqui até 2 da manhã, né, conversando, porque tem pano para manga aqui, mas a gente precisa também descansar, né? E principalmente vocês que deram um pouco desse tempo aí para me ouvir, né? Então, a minha missão com vocês aqui hoje era justamente transbordar um pouco daquilo que eu aprendi, e que eu aprendi com muito custo. Eu não tinha, na época, parece que foi ontem, né? 10 anos é muito pouco tempo. E o mestrado eu terminei em 2009 e já fiz a seleção e passei no doutorado. Mas o mestrado, a seleção foi em 2007. Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas aqui em Recife que começou com essa ideia de preparar pessoas para o mestrado. Não existia isso. Então, nada do que eu estou falando aqui para vocês eu tive antes de fazer o mestrado ou o doutorado. Tudo isso eu aprendi no processo. Então, vocês estão tendo aqui possibilidades de queimarem pontes, no bom sentido, né? Pularem etapas, ao invés de aprender com a dor, aprender com o conhecimento, de aprenderem com o acesso à informação propriamente. Ao invés de ter a dor e dizer assim, poxa, eu errei nisso aqui, então vou refazer tudo. Não, vocês podem andar, né? Vocês podem dizer, não, estou vendo mais longe porque eu subi em ombro de gigantes, ou seja, teve alguém que veio antes de mim, que me trouxe alguma informação, algum start, assim, que eu disse, poxa, é por aqui que eu vou seguir. Eu não tive isso lá atrás. Então, quando eu peço que vocês olhem as pessoas que podem estar ao redor de vocês, né, ajudando, eu tive uma pessoa, não é que a minha família não queria, eles não tinham como me ajudar, porque eles nunca tinham passado pelo processo. E eu tive uma professora que eu, com muito óleo de peroba na cara, cheguei para ela e pedi para ela ler meu projeto. E eu descobri que eu não tinha feito tem uma parte do projeto que é a, a revisão de literatura, ou estado da arte, como alguns colocam. E aí eu tinha feito uma resenha de cada um dos autores que eu tinha lido e não uma articulação entre eles. Então eu percebi ali como é importante uma pessoa, você ter a ajuda de outra pessoa, de alguém que já passou pelo processo. Essa professora estava no doutorado, hoje ela é professora do IF, e assim, é uma pessoa que eu tenho uma gratidão eterna, porque foi a única pessoa que eu tive, assim, de dizer assim, olha, eu vou te ajudar, eu vou ler o teu projeto, né? E na época ela não trabalhava com isso, ela não cobrou nada e tal, mas assim, é uma pessoa que eu tenho uma gratidão até hoje. O projeto que ela corrigiu, eu melhorei ele 80%, e eu tirei a mesma nota que eu tirei na seleção anterior. Então, muitas vezes, não é o teu projeto que não está bom. Às vezes é o olhar
de quem vai analisar o teu projeto. Então, a gente aprendendo previamente como se antecipar para que essa pessoa que vai ler o meu projeto, ele esteja tão claro que não caiba nenhuma ambiguidade, eu já avanço 3 casas no sentido de chegar na frente, de estar mais adiante do que a grande maioria das pessoas. Certo? Então, eu espero que. Perdão. Eu espero ter contribuído com vocês de alguma forma, né, nessa nossa conversa aqui breve, que de breve não teve muita coisa, né? E deixar essa mensagem aí para vocês. O que nasce grande é monstro e o que nasce pronto é coisa. Nós nascemos pequenos e vamos nos construindo no caminho. Decida com quem você dividirá a jornada. Não é apenas sobre quem você é, mas é também sobre com quem você anda. Ande com pessoas que lhe coloquem para frente, pessoas que acreditem que você consegue realizar o seu sonho, apesar das circunstâncias muitas vezes não serem tão favoráveis assim, ok? Essa é a minha mensagem hoje para vocês, esse é minha entrega para vocês, totalmente de coração, e apesar de estar aqui na mudança, não posso nem mostrar minha casa aqui do jeito que está, mas assim, quis cumprir o que eu prometi, né, para vocês, e que eu espero de coração, de verdade, que tenha contribuído para que vocês tomem a decisão correta de se preparar para em 2024 vocês ingressarem no mestrado, ok? E eu vou finalizar a gravação, e não saiam, porque eu vou dizer o que é que vocês vão fazer depois de terminada a gravação. Peraí. Porque se é só para quem está aqui, então é só para quem está aqui.